Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho de 2025 e daremos início agora aos destaques do jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é mais uma vez para o Congresso Nacional. Com urgência contra a IOF, Lula sofre derrota na Câmara com apoio em massa de siglas com 12 ministérios. União, PP, PSD, Republicanos, MDB e PDT votam a favor do requerimento que visa acelerar a derrubada de decreto sobre o imposto. Fernando Haddad sai de férias em meio à crise da tributação com o Congresso. Já o próximo destaque, reforma administrativa precisa melhorar desempenho, não reduzir gastos, diz secretário. Já no carrossel de imagens desta terça-feira, veículos do futuro. Minicarros elétricos são o futuro da mobilidade urbana e um teste revela virtudes e problemas de veículos que enfrentam desafios para cair no gosto dos americanos, como nós podemos ver aqui nesta imagem. E o Folha de São Paulo também nos traz os últimos destaques sobre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio. Israel afirma ter matado o chefe do Estado-Maior do Irã e figura militar mais próxima de Ali Khamenei. Árabes em Israel estão mais expostos a mísseis lançados por Teherã, diz jornal. E o G7 diz que Irã é fonte de instabilidade e pede desescalada de hostilidades. Agora sobre as eleições aqui no Brasil de 2026, que também é destaque. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avança pelas bordas por 2026 e tenta apoio de Bolsonaro. E o presidente Lula resiste às orientações de Sidônio, mesmo com a queda de sua popularidade. E ainda sobre as eleições do próximo ano, o Supremo Tribunal Federal minimiza pressão de Flávio a favor de indulto a Bolsonaro. Não importa se é de direita ou de esquerda para cristão ir para o céu. Isso quem disse foi Estevão Hernandes. Para idealizador da Marcha para Jesus, chapa ideal para 2026, segundo ele, seria com Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. Também temos aqui o próximo destaque para Cracolândia. Moradores relatam aumento de usuários em Paraisópolis após dispersão da Cracolândia lá em São Paulo. Dependentes químicos ocupam barracos à beira de córrego e atrás de parque na favela. Na área da economia, aposentados e pensionistas do INSS acham débito automático indevido no benefício. E as empresas negam as irregularidades e, assim como bancos, afirmam seguir normas no Banco Central. E lá em São Paulo, uma jornalista detida por injúria volta a ofender homens gays um dia depois de ser solta de prisão. Adriana Ramos de Oliveira é levada outra vez à delegacia após um episódio de homofobia no condomínio. Já o próximo destaque é para os carros. A inteligência artificial poderia melhorar o trânsito e facilitar as vendas de carros no Brasil. E saiba soluções propostas. Ferramentas permitem que veículos troquem informações, porém, é preciso preservar os dados. E no Rio Grande do Sul, INMET emite alerta vermelho de chuva intensa no Rio Grande do Sul nesta semana. E em São Paulo, terça começa fria, mas temperatura deve chegar aos 24 graus Celsius.
Já na sessão Pare para Ler desta terça-feira, nós temos um destaque para a área da saúde. 8,7% dos adolescentes afirmam usar cigarro eletrônico aqui no nosso país. Cigarro eletrônico são os famosos vapes. Um estudo da Unifesp aponta que o percentual é bem maior dos que dizem usar cigarro, que corresponde a 1,7%, e até do número de adultos que afirmam usar vape, 5,4%, em um dado de saúde que é considerado alarmante. E ainda nos especiais, Mapa Literário Especial exibe como escritores clássicos viam o Rio de Janeiro pelos livros que publicaram. E no Folha Estudantes, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, divulga a primeira fase do exame de qualificação do vestibular de 2026. E no caderno Todas, só descobri quem eu era aos 18 anos de idade, diz Antonieta Felmanas, que sobreviveu ao Holocausto. E o órgão de espionagem britânico terá mulher na chefia pela primeira vez na história. Já no caderno de economia, nós temos aqui 4 chamadas. A primeira, entidades sindicais criticam as declarações do Rei do Ovo sobre Bolsa Família durante entrevista. Inclusive, as entidades sindicais escreveram uma nota de repúdio. E sobre a Petrobras, Brasil oferece 172 blocos para a exploração de petróleo em leilão nesta terça-feira, dia 17. E a licitação pode levar à emissão de 11 bilhões de toneladas de carbono, segundo estudo. Já o próximo destaque: Caixa paga FGTS a trabalhador que teve saque bloqueado entre 2020 e 2025. E dinheiro começa a ser liberado hoje e faz parte de medida provisória negociada para criar consignado. Também temos aqui um destaque para governo digital. Saiba como fazer a assinatura digital de documentos no gov.br. Sistema é para quem tem conta prata ou ouro e funciona para qualquer tipo de documento. Já na editoria de política, nós temos aqui um destaque para Santa Catarina. O governador de Santa Catarina brinca com a separação do Sul. Segundo ele, se o negócio não funcionar bem lá para cima. Jorginho Melo, do partido PL, também cita a correção recente de divisas entre seu estado e o Paraná. E no Guia Folha de hoje, nós temos aqui o primeiro destaque para a música. Letrux e Sidney Magal fazem shows nesta semana. Amaro Freitas também é destaque de programação musical em São Paulo. E o próximo destaque é para os passeios. MASP vai ter entrada gratuita e horário ampliado no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 19 de junho. Também temos aqui um destaque para os arraiás paulistanos. Veja seleção de festas juninas e julinas para curtir lá em São Paulo. Já na editoria internacional, temos aqui o primeiro destaque para a Argentina. Casa onde Cristina Kirchner pede para cumprir prisão de 6 anos vira ponto de romaria. Apoiadores da ex-presidente da Argentina se reúnem em frente a prédio em Buenos Aires. E ainda é destaque de hoje, minissérie apresenta bastidores da caça a Osama Bin Laden, mas peca em falta de contexto. Nova versão de American Manhunt, contudo, cumpre bem o papel de exercício de memória. Já o próximo destaque da capa de hoje é sobre refugiados. Pedidos de refúgio crescem 16,3% no ano passado, impulsionados principalmente por cubanos. São refugiadas as pessoas obrigadas a deixar um país por perseguição, guerras e conflitos. E agora na editoria de Cotidiano, no Rio de Janeiro,
Grupo suspeito de matar policial da CORE é denunciado pelo Ministério Público do Rio. A organização atua na comunidade dos Tabajaras e realiza ataques a grupos rivais. E mais um caso de violência. Polícia prende chinês suspeito de feminicídio no Rio de Janeiro, em Carapicuíba, na Grande São Paulo. E o estrangeiro é suspeito de matar Marcele Júlia Araújo da Silva, de 18 anos, na última quarta-feira, dia 12. Já o próximo destaque da capa de hoje. Nunes defende projeto aprovado na LESP que dá autonomia a prefeituras de proibir mototáxi. E o texto depende de sanção. E as empresas defendem que a medida é inconstitucional. Já no caderno de ciência, um destaque para astronomia. Astrônomos localizam parte de matéria escondida no universo. Pesquisadores afirmam que ela está principalmente como gás nas extensões entre galáxias. E na área da saúde, sobre imunização. Taxa de evasão da segunda dose da vacina tríplice viral passa de 50% em 14 estados, segundo o relatório. Anuário sistematiza dados entre 2000 e 2023 e saúde aponta melhoria no ano de 2024. E por último, no caderno de cultura, nós temos estes 3 destaques para esta terça. A primeira vai falar sobre as artes plásticas. Barco de Ernesto Neto, feito de crochê, ancora no coração de Paris em um espaço imersivo. E no próximo, nós também temos uma crítica. Audiovisual nacional não pode depender de editais e segue carente de ecossistema maduro. E por último, na seção multitela, Homem com H e Luciana Gimenez, o que ver na TV e no streaming nesta terça-feira, dia 17. Já no jornal O Estado de São Paulo, nós temos aqui um destaque que vai falar sobre economia, sobre tributo. Câmara aprova urgência para anular efeitos de decreto que eleva o IOF. E a manchete desta terça-feira do Estado de São Paulo é sobre a guerra no Oriente Médio e diz o seguinte: Israel diz dominar espaço aéreo do Irã. População foge de Teherã. Exército israelense e Trump alertam que iranianos devem sair da capital. No quarto dia de intensa troca de bombardeios entre Israel e Irã, militares israelenses disseram ter conquistado total superioridade aérea sobre os iranianos. Uma série de alertas do exército israelense para que a população se retire provocou fuga em massa de Teherã. Donald Trump também afirmou que os moradores deveriam deixar a capital iraniana imediatamente. Por causa do conflito, o presidente dos Estados Unidos deixou a cúpula do G7, que acontecia no Canadá, um dia antes do previsto. A TV estatal do Irã interrompeu transmissões após o bombardeio. E em Israel, 8 pessoas morreram, elevando o número total de vítimas para 22, com 600 feridos. E apesar do poder israelense de interceptação de mísseis, ataques iranianos continuaram a provocar impacto. E um míssil balístico hipersônico teria sido disparado pelo Irã. E o premier israelense Benjamin Netanyahu não descartou a possibilidade de assassinar o Ayatollah Ali Khamenei. Como nós podemos ver aqui nesta imagem, aqui é um sepultamento de suposta vítima de ataque israelense no noroeste do Irã. E ontem, os bombardeios foram intensos, de lado a lado. E ainda sobre este assunto, Teherã recorre aos Estados Unidos em busca de diálogo. O The Wall Street Journal informou que Teherã teria sinalizado urgência na busca do fim
das hostilidades e também a retomada das negociações com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear. Já o próximo destaque de hoje é para a política brasileira. Gilmar Paluza. CEOs de empresas com ações no Supremo Tribunal Federal irão a evento de Gilmar Mendes. Organização de fórum em Lisboa diz que convites são exclusivamente para palestras. Já na área da saúde, nós temos aqui o próximo destaque. Em São Paulo, 97% das cidades não atingiram metas de vacinação no ano de 2023. Levantamento indica problemas em todo o país desde o ano de 2015 e que isso foi agravado na pandemia. Já sobre São Paulo, mais casos de violência no estado. Assaltos fazem comércio fechar rua do Itaim para motos, mas a prefeitura reabre. Em um ano, crimes subiram 38,7% em trecho da rua José Gonçalves de Oliveira. E liberação ocorreu após uma multa. Como nós podemos ver aqui, este cartaz em destaque. Devido à rota de fuga dos bandidos, estamos dificultando a passagem de bicicletas e motos. Idosos e bebês terão acesso facilitado, mas, como disse aqui o próprio jornal, a prefeitura reabriu após uma multa. Já o próximo destaque, proposta no parlamento. Portugal planeja limitar imigração e cidadania. Na editoria internacional, ou melhor, na editoria de esportes, também temos aqui um assunto para o futebol. Zubeldia deixa o São Paulo e clube negocia a volta de Crespo. E por último, no estado de São Paulo, nós temos um destaque do Caderno de Cultura, que vai falar sobre o teatro. Sou sonhador e realista. Não sofro, vivo o dia a dia. Isso quem disse foi o ator Nanini. Agora, saindo do estado de São Paulo, nós vamos apresentar os destaques da capa do jornal O Globo desta terça-feira. Já no alto da capa, nós temos um assunto que é lá do Rio de Janeiro. Turistas que suam a camisa. Maratona do Rio, com provas de quinta a domingo, reunirá mais de 50 mil inscritos de fora da cidade. Já a manchete de hoje é para a área de economia, que vai falar sobre a queda de braço. Por larga margem, Câmara aprova a urgência para a barra alta do IOF. Com votação maciça de partidos com ministérios, o governo Lula sofre derrota. Impasse sobre contas públicas continua. E diz o seguinte o texto desta manchete. Numa das mais significativas derrotas do governo Lula na Câmara, os deputados aprovaram na noite de ontem, por 346 votos a 97, a urgência para o projeto de decreto legislativo que derruba o decreto do Executivo que elevou o IOF. Diversos partidos que têm ministérios, como PP, União, Republicanos e PDT, deram a maioria de seus votos contra o governo. Foi aprovada apenas a urgência para o projeto e não o seu mérito. Assim, a crise em torno das contas públicas prossegue. A maioria dos líderes parlamentares aproveitou para criticar o governo por ter editado uma medida de elevação de impostos. E o dólar fecha abaixo de R$ 5,50 após 8 meses. A expectativa de que o Banco Central mantenha ou eleve os juros amanhã e redução das projeções de inflação para o ano foram fatores internos. Já a notícia de que o Irã aceitaria negociar um cessar-fogo acalmou as bolsas globalmente. E o próximo destaque na capa do jornal Globo é na editoria de esportes. Fla se impõe e estreia com vitória. Sem maiores sustos, rubro-negro bateu Esperance, que é um time da Tunísia, por 2-0. Mesmo placar do Chelsea, seu próximo adversário contra o Los Angeles.
E ainda nós também temos aqui uma entrevista com o técnico Renato Gaúcho. Não posso entrar só para me defender. O técnico à frente do Flu, na estreia hoje contra o Borussia, reconhece disparidade financeira na Copa do Mundo dos clubes, porém promete um time ofensivo. E mais abaixo nós temos estas duas imagens que fazem parte da editoria internacional. Troca de bombas e mísseis se acirra e Irã sinaliza aceitar negociar cessar fogo. Num dos dias de ataques mais agressivos até aqui, com Israel lançando bombas, inclusive, contra a sede da TV estatal iraniana e várias cidades israelenses atingidas por mísseis, a chancelaria do Irã deu o primeiro sinal de que aceita negociar um cessar-fogo. E Netanyahu não descartou um plano para matar o líder Khamenei. E Trump publicou mensagem dizendo para a população iraniana evacuar a capital, Teherã. Já a próxima imagem, nós podemos ver um abalo na segurança de Israel. E tem a seguinte legenda: israelenses observam destroços de edifício atingido por mísseis iranianos em ataque que aconteceu de madrugada. Artefatos conseguiram driblar sistema de defesa do país, visto como invulnerável. Como nós podemos ver aqui, o resultado dos destroços causados pelos bombardeios iranianos lá em Israel. Já o próximo destaque da capa de hoje, o WhatsApp passará a ter publicidade no Brasil no fim do ano. O aplicativo de mensagens mais usado no país terá anúncios nos canais e também nos status. Janelas de conversa não terão publicidade por hora. Já o próximo destaque, a operação no Tabajaras mata 1 e prende 6, isso aqui lá no Rio de Janeiro. A ação mirava suspeitos de assassinar agente da CORE. E em Caxias, 4 suspeitos foram mortos. E no Brasil, a invasão hacker tem disparada de denúncias aqui no país. Processos vêm subindo e atingiram mais de 1.000 casos em 2024. E a auditoria mostra que órgãos federais estão vulneráveis. E na área da política, base frágil esvazia a atuação de líderes do governo Lula. Sequência de derrotas tem atropelado os representantes do Planalto no Congresso. E Merval Pereira escreve: Bolsonaro só vê dificuldades ao se olhar no espelho. Miriam Leitão também escreve o seguinte para o jornal Globo: hora de segurar os juros, que já estão altos demais. Temos também um texto em destaque na capa do Pedro Doria: Supremo Tribunal Federal está certo ao entender que Big Techs são problema. E por último, no jornal Globo, nós temos aqui 2 entrevistas. A primeira é com a Luciana Gimenez. Ela diz que minha vida parou. A apresentadora conta como se recupera de uma cirurgia na coluna e diz que maturidade lhe trouxe senso de urgência. E ela complementa dizendo o seguinte: quero tudo para ontem, desespero de viver está maior. E a segunda entrevista é com a Renata Almeida Magalhães. A vida ainda vale a pena. A produtora fala da morte da filha e do legado do marido, Cacá Diegues. Ela disse o seguinte: entrevistas dele nos anos 70 sobre patrulhas ideológicas e cinema poderiam ser de hoje. E saindo agora do jornal Globo, nós vamos apresentar os destaques desta terça-feira do Correio Brasiliense. E no alto da capa, mais uma vez, temos aqui um assunto sobre a guerra no Oriente Médio. E diz o seguinte, este destaque: Trump a cidadãos de Teherã, saiam agora. A guerra no Oriente Médio ganhou contornos ainda mais tensos. Israel bombardeou a emissora iraniana enquanto a apresentadora falava ao vivo, como mostra aqui esta imagem à direita. E ofensiva aérea deixou destruição a leste de Tel Aviv, como mostra aqui essa imagem à esquerda. E o presidente
dos Estados Unidos ligou o fim do conflito à morte do Ayatollah Ali Khamenei e enviou um recado aos 9 milhões de moradores da capital do Irã. Ele disse o seguinte: todos deveriam imediatamente evacuar Teherã. Inclusive, brasileiros já saem de Israel. 9 prefeitos e autoridades chegam à Arábia para voltar ao Brasil. Há 26 à espera de deslocamento. Já na editoria de cidades, um adulto agride criança em festa junina. O pai de um aluno de uma escola, de Vicente Pires, atacou um menino de 4 anos que se apresentava no palco. Diante da cena chocante, várias pessoas reagiram e bateram no agressor. Levado para a delegacia, Douglas Felipe, de 41 anos, disse que golpeou a criança porque ela cometia bullying e agressões contra o seu filho. E ainda crescem pedidos de pensão alimentícia. Dados da Defensoria Pública do Distrito Federal mostram que o número de mulheres que buscam orientação sobre os direitos da família cresceu quase 500% de 2023 para 2024. Os pedidos de pensão alimentícia passaram de 1.335 para 3.143 em um ano. E ainda é destaque da capa de hoje sobre Distrito Federal Sustentável. Em evento do LIDE, o governador Ibanez Rocha debateu com o setor automobilístico medidas para implementar frotas de veículos elétricos e também veículos híbridos. Nós também temos aqui um artigo escrito por Samantha Salum ao Correio Brasiliense. Medellín dá lições contra a violência. No auge do terror do narcotráfico, liderado por Pablo Escobar, a metrópole colombiana era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Mas, com a união de esforços de todos os setores, Medellín venceu o crime. E o Correio Brasiliense esteve na Colômbia e conta essa revolução. Já no caderno de diversão e arte, Cotidiano em forma de bronze, esculturas do artista Flávio Cerqueira exibe em tamanho natural 40 figuras humanas e atividades do dia a dia, porém carregadas de simbolismo. E o Correio Brasiliense nos traz 2 destaques da área de futebol. Fla começa bem o Mundial, com 2-0. O Flamengo iniciou a caminhada na Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 2-0 sobre o Esperance, da Tunísia. Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram os gols. O time carioca enfrenta na sexta o Chelsea, que bateu o Los Angeles, também por 2-0. Quarto e último brasileiro a estrear, o Fluminense enfrenta o Borussia na Alemanha, hoje às 13 horas da tarde. E o próximo destaque é por um futebol melhor. Atacante da seleção e de vários clubes, Washington Coração Valente falou em entrevista ao CB.poder sobre o trabalho na APFUT, no governo federal, e avaliou os brasileiros também no Mundial. E o próximo destaque da capa é sobre economia. Pix automático pode substituir débito em conta. E na área da política, Câmara tem pressa no IOF e derrota o Planalto. A urgência para análise do decreto que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras foi aprovada por 346 votos a 97. Votação ainda não tem data, mas terá prioridade na casa. Parlamentares, no entanto, ainda acreditam em uma negociação. E por último, no Correio Brasiliense, nós temos aqui um destaque, que também é do Caderno de Cidades, que vai falar sobre o som da solidariedade. Renato e Andréia, estes que estão aqui em destaque, levam terapia musical ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena.
No Distrito Federal, centenas de voluntários fazem a diferença doando seu tempo, talento e trabalho em asilos, abrigos e creches, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Agora nós vamos acompanhar os destaques do jornal cearense O Povo desta terça-feira. Logo no alto da capa sobre economia, Câmara aprova urgência para suspender decreto do IOF. Já a manchete de hoje é do Caderno de Cidades e fala o seguinte: em 2025, o Ceará registra 744 denúncias de violação de direitos de idosos. O número é 55% menor do que o total do mesmo período do ano passado, segundo dados do Disque 100. Negligência e abandono são maioria entre os casos. E mais abaixo, no caderno Vida e Arte, é sobre o Teatro José de Alencar. Palco mais icônico do Ceará celebra hoje 115 anos de história. E a reportagem em destaque de hoje: COP30 mira industrialização mais limpa, eficiente e inclusiva. Mais uma vez sobre a economia, dólar fecha em R$ 5,48 e atinge o menor patamar em 8 meses. Já na editoria internacional, Israel ameaça matar líderes militares do Irã 1 a 1. E no esporte, apesar de uma fase, Fortaleza decide manter Vojvoda como técnico. E por último, nós temos aqui 2 destaques da coluna. O primeiro é informando que a coluna Layout por Cliff Vilar estreia hoje no Vida e Arte. E no vertical, André Fernandes vai comandar o PL no Ceará. Agora, no valor econômico, no alto da capa, nós temos aqui 3 chamadas. A primeira é sobre investimento. Dívida pública e geopolítica derrubam fluxos de investimento externo direto, o IED, diz Indermit Gil, do BIRD. Na área do marketing, Brasil conquista 20 prêmios no primeiro dia do Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions 2025. E sobre energia, FINEP vai financiar o desenvolvimento do primeiro microreator nuclear brasileiro. Isso quem disse foi Elias Ramos. Já a manchete de hoje é para a política. Câmara aprova urgência para revogar aumento do IOF. O plenário da Câmara aprovou, na noite de ontem, por 346 votos a 97, o requerimento de urgência para a votação do projeto de decreto legislativo, que revoga o aumento do IOF. E apesar da aprovação por larga margem, ainda não há previsão de análise do mérito do PDL, que irá depender da apresentação de medidas de corte de gastos pelo governo e também da tramitação da medida provisória já encaminhada ao Congresso. E além das legendas de oposição, partidos que juntos ocupam 8 ministérios, como União Brasil, PSD, PP, Republicanos e PDT, orientaram suas bancadas a votar favoravelmente ao requerimento de urgência. O PDT deixou a base de apoio ao governo após a demissão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, em meio ao escândalo do INSS. Os demais partidos de esquerda e o MDB votaram contra. E a derrota iminente levou, inclusive, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, do partido PT do Ceará, a liberar a bancada para votar como quisesse. E a manobra pretendia disfarçar o tamanho da oposição que o Palácio do Planalto enfrenta na casa. E havia uma pressão de boa parte dos líderes para que o mérito também fosse a voto. Porém, prevaleceu um acordo que concede mais tempo para o governo apresentar alternativas. Parte dessas alternativas consta na medida provisória enviada na semana passada ao Congresso, mas
a tendência é a de que o texto seja profundamente modificado. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, passou a tarde reunido com líderes partidários e com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Gleisi Hoffmann, de Relações Institucionais, que ouviram muitas queixas dos parlamentares. E, ao fim da reunião, Mota disse que reforçou aos ministros o que já havia dito no último sábado ao presidente Lula, que o Congresso não vai mais aceitar alta de impostos para garantir o equilíbrio das contas públicas. E, segundo ele, o governo se comprometeu a encaminhar um pacote de cortes de gastos. E estamos aguardando, disse Mota sobre essa situação. Já o próximo destaque, líderes empresariais focam o longo prazo de olho em juro e cenário global. Para os premiados do evento chamado Executivo de Valor, o momento é de cautela, mas boa parte mantém os investimentos. E diz o seguinte o texto desta manchete. Para os 25 líderes que receberam ontem o Prêmio Executivo de Valor, um desafio no cenário da economia brasileira desponta com maior destaque para o desempenho das empresas, os juros elevados. Também entram na lista das principais preocupações a inflação, o câmbio, o ambiente político e a insegurança jurídica. E apesar da cautela em relação ao ambiente atual, boa parte das companhias olha para um horizonte mais longo e pretende manter os investimentos planejados. Para algumas delas, porém, os planos de crescimento dependem dos processos de desalavancagem em curso. Essas questões de arena doméstica se somam aos desafios causados pelas incertezas geopolíticas e o cenário macroeconômico global, com guerra tarifária, conflitos, protecionismo e uma fragilização do multilateralismo, aumentam a imprevisibilidade. E para os executivos, a melhor estratégia está na flexibilidade e na agilidade para ajustar a rota. A leitura desses líderes é que, no Brasil, o difícil quadro fiscal é um mal a ser combatido para permitir a redução da taxa básica de juros e garantir a atração de investimentos. E um dos efeitos colaterais de manter a Selic elevada para enfrentar a inflação é o custo mais alto do capital, o que resulta no aumento da dívida corporativa, com impactos para o consumidor. E a volatilidade do câmbio também tem afetado o horizonte de alguns setores. Entre as preocupações dos executivos presentes neste evento, que comprometem o ambiente de negócios, estão ainda as mudanças regulatórias frequentes no país, o que implica uma grande insegurança jurídica e desestimula investimentos. E, além disso, os embates ideológicos polarizados são vistos como mais um fator de inibição para a construção de uma agenda econômica saudável. E para que o país avance, especialmente diante das rápidas mudanças tecnológicas, um ponto crucial mencionado é o investimento na melhoria da qualificação profissional. E a manchete também nos informa que circula hoje, no jornal Valor Econômico, o anuário que traz, além da trajetória dos premiados, entrevistas e reportagens especiais, como a que trata dos desafios impostos pela inteligência artificial. E 25 profissionais foram escolhidos. Já o próximo destaque de hoje, cresce demanda por debêntures. A demanda por debêntures incentivadas tem crescido após a decisão do governo de acabar com a isenção de imposto de renda para pessoas físicas que investem nesses títulos.
E como a nova alíquota de 5% está prevista para começar em 2026, a procura pelos papéis ganhou fôlego. No mercado secundário, houve aumento nos volumes de negociação entre investidores institucionais e de varejo, segundo levantamento. Já na editoria internacional, Irã pede ajuda a Donald Trump para cessar fogo com Israel. O Irã pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que force Israel a um cessar-fogo para interromper o confronto entre os dois países. O pedido surge após os israelenses intensificarem os bombardeios contra cidades iranianas, atingindo inclusive uma TV estatal. E abre aspas, basta um telefonema de Trump para amordaçar alguém como Netanyahu. Isso pode abrir caminho para um retorno à diplomacia, disse o ministro de Relações Exteriores do Irã em uma postagem na rede social X, que é o antigo Twitter. E em troca, Teherã seria flexível nas negociações nucleares, segundo fontes iranianas. E o presidente russo Vladimir Putin também se ofereceu para mediar uma trégua. E esse pedido foi interpretado por diplomatas como um sinal de que Teherã pode estar sentindo o custo da guerra, em termos militares e também de popularidade. Longe da diplomacia, porém, Netanyahu disse não descartar a hipótese de atacar o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, afirmando que sua morte não escalaria o conflito, porém o encerraria. E até ontem, os respectivos governos admitiam 224 mortes no Irã e 24 em Israel. E o número de feridos só no Irã supera 1.300 pessoas. E o próximo destaque da capa do Valor Econômico, despesa com seguro-defeso dispara no ano. A despesa com seguro-defeso, que é uma modalidade do seguro-desemprego pago a pescadores artesanais no período em que a atividade é proibida, disparou neste ano em meio a suspeitas de fraudes. O governo gastou 4 bilhões de reais de janeiro a abril com o pagamento desses benefícios, segundo dados do Tesouro Nacional. E o valor é 57% maior do que os 2,6 bilhões de reais gastos no mesmo período de 2024, considerando os dados atualizados pela inflação. E em todo o ano passado, de 2024, o programa teve um custo de 4,4 bilhões de reais. E por último, no Valor Econômico, nós temos aqui um assunto que vai falar sobre os Estados Unidos. Diz o seguinte, o texto desta legenda. Prêmio Nobel de Economia em 2018, o americano chamado Paul Romer prepara-se para mudar para o Canadá. E abre aspas, tínhamos as melhores universidades do mundo. Acho que este governo pode destruir esse sistema. Fecha aspas, disse ao repórter Marcos de Moura e Souza. E ele continua dizendo o seguinte, não quero nem pensar em, não posso dizer isso porque posso me meter em encrenca. Simplesmente não vou viver assim, disse o americano Paul Romer. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero lembrá-los que daqui a pouco estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã aqui na TV da Transparência. E até já! TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Produtor Rural, começou a primeira etapa da atualização dos cadastros de rebanhos. O governo não para de trabalhar pelo futuro do seu negócio e chegou a vez de fazer sua parte para manter nosso estado na zona livre de febre aftosa sem vacinação.
Atualização obrigatória para criadores de bovinos, caprinos, suínos, bubalinos, abelhas, aves, peixes e camarões. Você tem até dia 30 de junho para atualizar o cadastro do seu rebanho junto à Adagri, Governo do Ceará e parceiros. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho de 2025, e daremos início agora aos destaques do site do jornal O Globo. E o nosso primeiro destaque de hoje é sobre política. ABIN paralela. A Polícia Federal indicia Bolsonaro, Carlos e Ramagem por espionagem legal de adversários. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, o deputado Alexandre Ramagem e o vereador Carlos Bolsonaro no inquérito que investiga o uso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para espionar adversários e disseminar informações falsas sobre o sistema eleitoral. E a apuração teve início após o Globo revelar, em março do ano de 2023, a compra de um sistema espião pela agência para monitorar a localização de alvos pré-determinados em todo o país. A estrutura montada no órgão de inteligência ficou conhecida como ABIN paralela. E, ao todo, mais de 30 pessoas foram indiciadas nesse caso. Na lista estão nomes que integram a atual gestão da agência, como os delegados Luiz Fernando Correia, diretor-geral da ABIN, o chefe de gabinete Luiz Carlos Nóbrega e o corregedor-geral José Fernando. Todos eles são delegados de carreira da Polícia Federal, nomeados ao cargo no governo Lula. E tanto Ramagem como o ex-presidente não comentaram o indiciamento. Em ocasiões anteriores, eles negaram a existência de estrutura paralela na agência e a participação em espionagens ilegais. A ABIN, por sua vez, tem afirmado estar à disposição das autoridades e ressaltou também que os fatos investigados ocorreram em gestões passadas. E em um post, que é uma publicação na rede social X, Carlos Bolsonaro atribuiu o indiciamento a uma ação ligada à movimentação para a eleição de 2026 e disse não ser uma coincidência. E abre aspas, alguém tinha alguma dúvida que a Polícia Federal do Lula faria isso comigo? Justificativa? Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só uma coincidência, escreveu Carlos Bolsonaro numa publicação. E, segundo a Polícia Federal, a estrutura paralela produziu dossiês de forma ilegal e atuou para disseminar notícias falsas sobre integrantes da cúpula do Judiciário e do Legislativo, além de um ex-presidenciável, servidores públicos e também jornalistas. Também monitorou os passos de milhares de cidadãos de forma clandestina, além de autoridades da cúpula dos três poderes. E toda essa estrutura, segundo os investigadores, funcionou sob a gestão de Ramagem por ordem de Bolsonaro. Por meio da ferramenta de espionagem, os dados eram coletados de celulares e antenas para conseguir identificar o último local conhecido da pessoa que portava um aparelho. E o inquérito aponta ações contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso,
e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Dias Toffoli, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ex-chefe da Casa, Rodrigo Maia, o ex-governador de São Paulo, João Dória, que foi pré-candidato à presidência, e entre outros alvos. E o próximo destaque é ainda falando sobre a ABIN paralela. A investigação descobriu áudio clandestino entre Bolsonaro e Ramagem sobre plano para blindar Flávio Bolsonaro. E a gravação se refere à reunião realizada no Palácio do Planalto, em agosto do ano de 2020, em que foram discutidas supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal. E o texto diz o seguinte, que ao longo dessas investigações sobre espionagem legal realizada por servidores da ABIN, a Polícia Federal identificou um áudio entre o deputado Alexandre Ramagem e o ex-diretor do órgão e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois foram indiciados pela Polícia Federal hoje, nesta terça-feira. E na reunião foram discutidas supostas irregularidades cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração de um relatório de inteligência fiscal que originou um inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro. E ao concluir a apuração, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o ex-diretor. E aqui nos revela que tanto Ramagem como Bolsonaro não comentaram o indiciamento. Em ocasiões anteriores, eles negaram a existência de estruturas paralelas na agência e a participação em espionagens ilegais. A ABIN, por sua vez, tem afirmado estar à disposição das autoridades e ressaltou que os fatos investigados ocorreram em gestões passadas. E, de acordo com a Polícia Federal, no encontro que aconteceu no Palácio do Planalto, em 25 de agosto do ano de 2020, foram discutidas essas supostas irregularidades que teriam sido cometidas por auditores da Receita Federal. E ainda no jornal Globo, nós temos aqui sobre a Polícia Federal. O programa secreto First Mile foi usado para monitorar inimigos políticos do bolsonarismo. Já neste carrossel de imagens, nós temos aqui sobre a companheira de Cacá Diegues. Renata Magalhães fala sobre perdas, legado e presença de quem se foi. E para ela, a vida vale a pena. Também temos aqui um destaque da editoria de esportes no site do jornal Globo de hoje. Mundial de Clubes. Flamengo vence na estreia com atuação sólida e gols em momentos-chave. Quais são as melhores cidades do mundo para se viver? O Jornal Globo apresenta um ranking de 2025 que, inclusive, acabou de sair. Já no Caderno de Bem-Estar, especialista em sono revela os benefícios de dormir de lado e como deve ser a soneca ideal. Nós também temos aqui um assunto sobre o Rio de Janeiro. Maratona do Rio vira evento turístico carioca. 85% dos 60 mil inscritos vêm de fora da cidade. Carlos Bolsonaro diz que indiciamento pela Polícia Federal de Lula é motivada pelas eleições de 2026. Como nós já vimos aqui na matéria anterior, ele fez aí uma publicação nas redes sociais comentando esse assunto. E sobre investigados, a Polícia Federal prende 2 em operação contra fraudes no INSS em descontos de aposentadorias e pensões. A Justiça determinou o sequestro de 5 imóveis vinculados aos investigados que foram avaliados em aproximadamente 12 milhões de reais. E a Polícia Federal cumpriu 2 mandatos de prisão preventiva e 5 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, terça-feira, no âmbito da Operação Sem Desconto, que apura esquema de descontos associativos
não autorizados em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. A ação ocorreu nas seguintes cidades: Aracaju, Cristinápolis e Umbaúba, em Sergipe. E a Justiça determinou o sequestro, no caso de 5 imóveis, vinculados aos investigados, que foram avaliados aí em aproximadamente 12 milhões. E a operação foi inicialmente deflagrada em abril pela Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria Geral da União, a CGU. Conforme a apuração, as entidades cobraram, na verdade, de aposentados e pensionistas 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. E no dia foram cumpridos 211 mandados judiciais de busca e apreensão, ordens de sequestro de bens no valor de mais de 1 bilhão e 6 mandatos de prisão temporária. E o Jornal Globo, nessa matéria, nos relembra que esse escândalo do INSS gerou a demissão do então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e do ex-presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. E essa fraude já vinha dando sinais há mais de um ano. O aumento dos descontos associativos veio acompanhado com o crescimento do número de denúncias e processos de aposentados e pensionistas contra entidades de classe, alegando que não haviam autorizado os descontos direto nas folhas de pagamento. E aqui complementa dizendo que a Polícia Federal afirmou em relatório encaminhado à Justiça que o INSS ignorou alertas de aposentados e de autoridades sobre fraudes nos descontos associativos de sindicatos feitos na folha de pagamento dos beneficiários. Agora sobre trama golpista, que é um assunto também em destaque no site do Jornal Globo. Advogado de réu da trama golpista pede anulação da delação de Cid e apresenta trocas de mensagens no Instagram. O advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, informou ao Supremo Tribunal Federal que conversou com o tenente-coronel Mauro Cid sobre sua delação premiada por meio de uma conta no Instagram. A informação contraria uma fala de Cid em seu interrogatório na semana passada no Supremo Tribunal Federal. E nessa conversa, o militar faz críticas à forma que sua delação foi conduzida. Por isso, Eduardo considera que o princípio da voluntariedade foi absolutamente arranhado e que o acordo precisa ser anulado. E o mesmo pedido foi feito na segunda-feira pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aqui no texto nos fala, na verdade, que a Câmara é um dos réus do chamado Núcleo 2 da trama golpista, enquanto Cid faz parte do considerado núcleo crucial da suposta organização criminosa que teria tentado um golpe de Estado. E a defesa de Câmara apresentou na segunda-feira a defesa prévia na ação penal contra ele, que foi aberta na semana passada. Já o processo contra o núcleo crucial, que inclui também o ex-presidente Bolsonaro, está em uma fase mais avançada. E sobre casas da política, residência da Câmara abrigou articulação por impeachment, conversa sobre o 8 de janeiro e rendeu fama de pão duro a ocupante. E ainda na área da política, do Jornal Globo, partidos com ministérios no governo Lula deram 65% dos votos a favor da urgência para derrubar decreto do IOF. A aprovação da urgência para o projeto que susta o decreto do governo, que elevou o imposto sobre operações financeiras, se tornou um novo termômetro do desgaste entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados.
O levantamento feito pelo jornal Globo aponta que os partidos que hoje comandam ministérios no governo Lula foram responsáveis por 65% dos votos favoráveis à tramitação acelerada da proposta, considerada um recado direto ao presidente e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E antes mesmo do início da sessão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia antecipado o tom da noite ao afirmar que a votação seria muito simbólica sobre o sentimento da casa. Aqui, no caso, é em relação às medidas de aumento de impostos adotadas pelo governo. E a declaração expôs a dimensão política que o tema assumiu entre os deputados, independentemente do resultado prático imediato da votação. E no total dos 444 deputados que votaram, 346 foram a favor da urgência, 97 votaram contra e houve uma abstenção. Entre os votos favoráveis, 65% vieram de siglas com representação na esplanada dos ministérios, como União Brasil, PSD, MDB e o partido também Republicanos. E aqui nós temos uma entrevista em destaque com a apresentadora Luciana Gimenez. E ela disse que a minha vida parou. Diz Luciana sobre cirurgia para corrigir hérnia de disco. Em entrevista ao jornal o Globo, a apresentadora afirmou que passou a sentir medo de fazer coisas que ela gostava, com receio de se machucar novamente. E no Rio de Janeiro, um ônibus tomba na Avenida Ayrton Senna, na Barra, e para em vegetação de canal. Também temos ainda no Rio, evento discute a força da literatura e o nome do evento se chama Caminhos do Rio. Lauro Jardim escreve: polícia italiana já sabe onde está a deputada federal Carla Zambelli. E na área da tecnologia, eles fizeram perguntas ao ChatGPT e as respostas os deixaram desnorteado. Guarda revolucionária do Irã alega ter atacado QG do Mossad em Tel Aviv. Israel não comenta esse suposto ataque. E ainda na editoria internacional, o Irã anuncia que executou por enforcamento agente do Mossad em meio à escalada do conflito com o Israel. Malu Gaspar também escreve na área da política. Mota articula com oposição projeto alternativo à anistia na Câmara. E Marcelo Ninho escreve o seguinte: China e Irã, um pacto no limite. Nós também temos aqui uma entrevista que o jornal Globo fez com o técnico Renato Gaúcho. E nessa entrevista ele disse o seguinte: nunca parei para pensar em ser avô. Gosto tanto da minha filha. E pai que gosta da filha tem ciúme, disse ele na entrevista. E o jornal Globo também nos traz aqui um vídeo de um vulcão que entrou em erupção na Indonésia e lançou coluna de cinzas de 11 quilômetros de altura. Já na área da tecnologia, Trump Phone. Celular dourado de Trump, feito nos Estados Unidos, levanta dúvidas. Um anúncio de celular Android dourado com plano de telemedicina levanta suspeitas sobre fabricação nacional e possíveis conflitos de interesse. E na editoria do Rio de Janeiro, temos aqui um destaque no site que vai falar sobre a Zona Norte. PM faz ação na Maré para reposicionar blocos que dificultam a entrada de caminhões de carga roubados. 36 escolas suspendem as aulas. E sobre bilhetagem, dúvidas sobre o JAE. Veja perguntas e respostas dos usuários sobre o novo sistema do transporte municipal. E ainda na editoria do Rio, aditivo ao contrato. Pedágio da linha amarela vai abaixar, mas reajustes serão anuais.
Data da redução da tarifa depende do Supremo Tribunal Federal. E o próximo destaque, Operação mira quadrilha que usava marmitas para entregar drogas e celulares em presídios, lá no Rio de Janeiro. E ainda no Saúde e Bem-Estar, os 7 principais erros na higiene bucal das crianças e como os pais podem evitá-los. Na área da saúde, a Anvisa faz novo alerta sobre farmácias de manipulação serem proibidas de manipular preenchedores. E ainda na saúde, Time revela a última foto de bilionário amigo do príncipe William antes de engolir abelha e sofreu um ataque cardíaco. Sobre o Fórmula 1, agora na seção de esportes, Hamilton vive início abaixo das expectativas e desabafa. Muita coisa acontecendo nos bastidores. Já em negócios e finanças, Petrobras assina contratos de 4,9 bilhões de reais para ampliar refinaria Abreu e Lima, alvo da Lava Jato. Nós também temos aqui um assunto sobre capital. O valor exato das dívidas da Invepar com os bancos, do BB ao Bradesco. Sobre criar competição, estamos buscando alternativas a Starlink, que é do bilionário Elon Musk. Isso quem disse, no caso, foi o ministro das Comunicações em entrevista. E no Valor Investe, após nova alta do Ibovespa, ações lideram lista de ativos mais buscados. Já na editoria internacional, que nós temos este assunto, Trump rejeita trabalhar por cessar-fogo e diz que procura um fim real para o conflito entre Israel e Irã. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou hoje que busca um fim real para o conflito entre Israel e Irã, e não apenas um cessar-fogo, enquanto o conflito entre os países do Oriente Médio chega ao 5º dia. O republicano também rejeitou a informação de que tenha procurado Teherã para iniciar as conversas de paz. O presidente dos Estados Unidos disse o seguinte: não estou buscando um cessar-fogo, estamos buscando algo melhor do que um cessar-fogo, disse Trump à imprensa a bordo da Air Force One, pouco antes de retornar aos Estados Unidos após uma breve reunião de cúpula do G7 lá no Canadá. E questionado sobre o que queria dizer com algo melhor, o republicano enfatizou que deseja que o Irã ceda completamente e que busca um fim real e não cessar fogo para esse conflito. Trump ainda advertiu que o Irã estava ciente de que não deveria tocar em tropas americanas na região, sob risco de enfrentar uma resposta firme e sem rodeios. E antes do ataque israelense contra instalações militares, ligadas também ao programa nuclear do Irã, Trump liderava uma iniciativa diplomática para impor um novo acordo atômico à nação persa. E rodadas de negociação já haviam sido realizadas, e uma nova etapa estava prevista para o fim de semana passado, até que Israel lançou os ataques na sexta-feira 13, que no caso foi noite de quinta aqui em Brasília, o que levou Teherã a suspender as conversas. E o texto nos informa que o papel americano no ataque israelense foi alvo imediato de atenção por parte de observadores internacionais e também do Irã. Washington comunicou que não teve participação no ataque, porém, Trump admitiu que foi informado previamente pelo premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e autoridades iranianas chegaram a afirmar na semana passada que o ataque não seria possível sem a aquiescência dos Estados Unidos. E ainda na editoria internacional, nós temos aqui um assunto que vai falar sobre a ameaça à democracia.
Com assassinatos e ameaças, violência política nos Estados Unidos está se tornando tão rotineira quanto ataques a tiros em escola. Nós podemos ver, inclusive, esse caso de violência política. Nós temos aqui esta imagem. Homenagem improvisada no Capitólio de Minnesota lembra a deputada Melissa Hartman e seu marido Mark, mortos a tiros em ataque político que chocou o estado no último sábado, que foi dia 14 de junho. E as declarações de choque e condolências surgiram assustoradamente, uma após a outra, no sábado, após o assassinato de uma legisladora de Minnesota e seu marido, e a tentativa de assassinato de outro legislador e sua esposa. Notícias horríveis, disse o deputado Steve Scalise, que foi baleado em um jogo de beisebol no ano de 2017. Ele disse o seguinte: Paul e eu estamos com o coração partido, disse a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, cujo marido foi espancado com um martelo no ano de 2022. E abre aspas, minha família e eu conhecemos muito bem o horror de um tiroteio direcionado. Isso quem disse foi a ex-deputada Gabby Giffords, que foi baleada na cabeça em 2011, também vítima dessa violência política. Cercas elétricas, drones, câmeras térmicas. Canadá adota protocolo para proteger líderes do G7 de ataques de ursos famintos. Aqui nós temos a imagem dos líderes do G7 se reunindo. Cercas elétricas, drones, câmeras térmicas e cães policiais também foram utilizados na cúpula do G7 nas Montanhas Rochosas canadenses para proteger líderes mundiais de ursos famintos. Se o presidente americano Donald Trump decidiu voltar a Washington em meio à escalada de tensões entre Israel e Irã, outros chefes de Estado, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente francês, Emmanuel Macron, permanecem reunidos num remoto alojamento para reuniões, se tudo ocorrer conforme o planejado, sem ser interrompidos por ataques de animais da região. E ainda na editoria internacional, também temos aqui um destaque no site do O Globo sobre a Ucrânia. Ataques russos deixam ao menos 14 mortos em Kiev, entre eles um cidadão dos Estados Unidos. Já em variedades, falando sobre ciência, nós temos aqui o projeto Perception. Missão liderada por cientista brasileiro vai escanear a Amazônia e Cerrado para combater mudanças climáticas. E sobre caso de violência, empresário encontrado em buraco foi vítima de morte violenta por asfixia, mostra laudo. Este caso aqui aconteceu lá em Interlagos. E sobre um caso de acidente, avião de pequeno porte cai no telhado de hangar nos Estados Unidos. E antes de darmos continuidade, agora no Jornal Valor Econômico, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Agora, dando continuidade no site do Valor Econômico, nós faremos aqui a apresentação da editoria de política. E o primeiro destaque de hoje é sobre o Legislativo. Câmara aprova a urgência para a revogação de alta do IOF por 346 votos a 97.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira, dia 16, o requerimento de urgência para a votação do projeto de decreto legislativo que revoga o aumento de alíquotas do imposto sobre operações financeiras. E apesar da aprovação por larga margem, ainda não há previsão de análise do mérito do PDL, que irá depender da apresentação de medidas de corte de gastos pelo governo e também da tramitação da medida provisória já encaminhada ao Congresso. E a expectativa é que a nova votação ocorra daqui a 2 semanas, após o feriado e as festas juninas, que deve dar tempo para mais negociações. Também temos aqui um próximo destaque: a ministra Gleisi Hoffmann houve críticas e não impede votação da urgência de projeto. Já no Congresso, o governo monitora a sessão e lista vetos preocupantes. Deputados e senadores devem analisar nesta terça, hoje, decisão de Lula. E o governo minimiza a instalação de CPI mista do INSS. E de acordo com algumas pesquisas, a maioria atribui a Bolsonaro e Lula escândalo do INSS. E o Valor Econômico no site também nos traz um destaque para a tentativa de golpe. Defesa de Bolsonaro diz que Mauro Cid usou as redes sociais para falar de delação e pede anulação do acordo. E o tenente-coronel nega ter desrespeitado ordem de proibição. E Braga Neto quer acareação com Mauro Cid. E ainda o próximo destaque: Defesa de Torres pede acareação com o ex-comandante do Exército. E sobre partidos. Com 3 ministérios, PSD dá protagonismo ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em propaganda na TV lá no estado de São Paulo. O governador paulista é estrela em 5 das 7 inserções do partido de Kassab. E vitrine de Tarcísio na área social gera debate também na Assembleia. E o próximo destaque é no Judiciário. Estamos vivendo um tempo áspero. Isso quem disse foi o ministro Fachin, ao completar 10 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, vive-se uma época em que as fronteiras entre a civilização e a barbárie parecem tênues. Próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, afirmou que vivemos hoje um tempo áspero em que as fronteiras entre a civilização e a barbárie parecem tênues. E para ele, que completou 10 anos no cargo ontem, segunda-feira, dia 16 de junho, o mundo que conhecíamos em 2015 feneceu. E continuou também dizendo o seguinte: em tempos dessa colmeia digital e de autoritarismos insepultos, não deixemos que se remova a sutil película civilizatória que nos reveste de humanidade. E no Itaguaí, o ministro Dias Toffoli autoriza a posse de prefeito para 3º mandato. Nas eleições de 2026, cotado ao Senado, Carlos Bolsonaro já fala em concorrer fora do Rio de Janeiro em 2026. Vereador no Rio de Janeiro, filho do ex-presidente, deve disputar eleições por Santa Catarina. E a pré-candidatura é articulada pelo ex-presidente Bolsonaro, que pretende lançar 3 filhos e sua esposa, Michele Bolsonaro, ao Senado nas eleições no próximo ano. Nós temos aqui as aspas, mais uma vez, da publicação do Carlos no X, que é o antigo Twitter. Ele disse o seguinte: hoje, quase por convocação, considera a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no Rio de Janeiro ou em estado em que eu puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil, sem jamais mudar a minha essência, afirmou ele nas suas redes sociais.
E na coluna de Bruno Caraza, vamos partir das palavras e cobranças para a ação, escreveu hoje na área da política. E a Polícia Federal conclui investigação sobre a bem paralela, indicia Bolsonaro, o filho Carlos, ramagem e mais. E esse inquérito apura o uso indevido do software chamado First Mile para espionar autoridades e desafetos do antigo governo. E o Brasil ante o conflito entre Israel e Irã. Protagonista na mediação do primeiro acordo nuclear com o Irã, o país foi escanteado pelos Estados Unidos, cujas idas e vindas no tema contribuíram para o desfecho militar. E ainda na política, pressão para Bolsonaro ungir Tarcísio de Freitas em 2026 tem um novo impulso. Aliados veem força do ex-presidente em xeque e citam apoio condicionado a indulto. E Hugo Mota tem café da manhã com oposição após Câmara aprovar urgência para derrubar decreto do IOF. O presidente da Câmara marcou a reunião para hoje, para ouvir as demandas dos deputados da oposição. E diz o seguinte, nós temos inclusive esta imagem que está na matéria do site com a seguinte legenda. O presidente da Câmara, Hugo Mota, sorri na mesa diretora durante a sessão que votou urgência de projeto que derruba decreto do IOF. E com a pressão pela votação do mérito do projeto de decreto legislativo, PDL, que susta os efeitos do decreto do governo que aumentou o IOF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem reunião no café da manhã desta terça-feira, dia 17, para ouvir os pleitos dos deputados da oposição. E durante a votação da urgência do texto no plenário, nesta terça-feira, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, fez um apelo para que o mérito da proposta fosse votado nesta quarta-feira. E após a aprovação do regime de urgência, com placar de 346 a 97, disse nas redes sociais que o placar é um recado claro da sociedade e que a Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda. O país não aguenta mais o aumento de imposto. E ainda no valor econômico, a AGU pede ao Supremo Tribunal Federal solução alternativa para ressarcir lesados por descontos indevidos do INSS. Na semana passada, a Advocacia Geral da União entrou com uma ação para tentar suspender os processos contra o Instituto Nacional do Seguro Social por fraudes em descontos associativos. A Advocacia Geral da União pediu ao STF a abertura de um processo de conciliação na ação que tenta suspender todos os processos contra o Instituto Nacional do Seguro Social por fraudes em descontos associativos. E o pedido foi apresentado na segunda-feira, ontem, dia 16, ao ministro Dias Toffoli, relator da ação na Corte. E o texto continua dizendo o seguinte: ao entrar com a ação na semana passada, a AGU afirmou que o objetivo era garantir o ressarcimento das vítimas dos descontos associativos ilegais. E o governo pediu ainda a autorização para a abertura de crédito extraordinário. Câmara aprova a urgência para a proposta de atualização da tabela do imposto de renda. E esse texto, de autoria do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, que é do partido PT do Ceará, tem estimativa de renúncia fiscal de 3,29 bilhões de reais em 2025, 5,34 bilhões em 2026 e 5,73 bilhões no ano de 2027.
Já o próximo destaque fala o seguinte: Congresso quer aprovar projeto que autoriza o uso de emendas para pagar salários de profissionais da saúde. Proposta contraria entendimento do Tribunal de Contas da União e, se aprovada, deve aprofundar crise entre poderes. O Congresso quer aprovar na sessão conjunta de hoje, terça-feira, dia 17, um projeto de resolução do Congresso que vai contra o entendimento do Tribunal de Contas da União e pode aprofundar a crise entre os poderes ao permitir que emendas de comissão de bancada voltadas para serviços e ações de saúde sejam utilizadas para o pagamento de salários de funcionários ativos do ramo. E o Valor Econômico nos traz um texto desse projeto e diz o seguinte: os recursos alocados para a complementação de transferências automáticas e regulares da União para os fundos de saúde dos demais entes destinadas ao custeio da atenção primária da saúde e da média e alta complexidade poderão ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal ativo, desde que sejam referentes aos profissionais da área da saúde que atuem diretamente na prestação de serviços dessa natureza. E aqui também nos informa que a resolução permite que as emendas de comissão e de bancada sejam utilizadas para o pagamento de salários de funcionários ativos da saúde. Hoje, esses recursos já podem ser usados para a saúde, mas somente para ações e serviços, o que não inclui, na verdade, custeio de pessoal ativo. A lei vigente também estabelece que pelo menos metade dos recursos das emendas de comissão sejam direcionadas à saúde. E Mota diz que votação de urgência sobre decreto do IOF será simbólica para o governo. Após reunião com Rui Costa e Gleis, presidente da Câmara afirma ter reiterado que o Congresso será contra alta de impostos. Almirante pede que o ministro Alexandre de Moraes ouça Marinha sobre desfile de tanques em 2021, lá na Esplanada. Em 10 de agosto, mesma data do desfile, a Câmara arquivou a PEC que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e também referendos. O almirante Almir Garnier, que foi comandante da Marinha durante o governo de Jair Bolsonaro, pediu na segunda-feira ontem que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, oficie o Comando de Operações Navais para que sejam fornecidas informações a respeito do desfile de tanques realizado em agosto de 2021 na Esplanada dos Ministérios. Garnier, Bolsonaro e mais 6 são réus por tentativas de golpe de Estado e integram o chamado Núcleo Crucial. O grupo, segundo a Procuradoria-Geral da República, seria responsável por liderar uma trama golpista para manter o ex-presidente no poder. E a defesa do almirante entrou com pedido de diligência complementar na ação do golpe. O objetivo, segundo a solicitação, é esclarecer que o desfile não teve relação com a deliberação da Câmara sobre o voto impresso, mas com uma operação de treinamento na cidade de Formosa, lá em Goiás. E naquele ano, segundo o almirante, a Marinha teria decidido levar os tanques à Praça dos Três Poderes, para entregar pessoalmente o convite para Bolsonaro relacionado à ação. E ainda na editoria de política do Valor Econômico, Mota se reúne com Gleis e Rui Costa horas antes de votação da urgência do PL, que derruba decreto do IOF. O presidente da Câmara, no caso, como aqui nos informa, o presidente
da Câmara já havia estado com o presidente Lula no fim de semana. E ele também transmitiu aos petistas as queixas dos parlamentares sobre as medidas fiscais alternativas e a demora na liberação de emendas. E agora, saindo do valor econômico, nós vamos verificar quais são os destaques desta terça-feira do jornal O Estado de São Paulo. Mais uma vez, sobre a investigação. No Estado de São Paulo, temos aqui o nosso primeiro destaque, sendo o seguinte: Polícia Federal indicia Bolsonaro, Carlos e Alexandre Ramagem no inquérito da ABIN paralela. Ex-diretor-geral da agência também foi indiciado. A investigação apurou aparelhamento do órgão de inteligência duramente criticado no governo do governo do ex-presidente. E o próximo destaque é sobre política. Defesa de Cid nega plano de fuga e diz que é idiotice inventada por Bolsonaro. Já na área da editoria internacional, nós temos aqui uma opinião por Thomas Friedman, que ele pertence ao jornal The New York Times. Ele diz o seguinte: para Trump acabar com a guerra entre Israel e o Irã, esta é a maneira mais inteligente de agir. O presidente americano tem a melhor oportunidade de estabilizar o Oriente Médio em décadas. Israel mata militar próximo a Ali Khamenei. Irã diz ter atingido centros militares israelenses. E ainda na editoria internacional, Trump terá de escolher entre diplomacia e apoio a Israel, que envolverá Estados Unidos na guerra. Inclusive, sobre isso, o Estado de São Paulo também traz uma análise sobre todo esse conflito. Rodrigo da Silva escreve como a geografia ajuda a explicar o atual conflito entre Irã e Israel. Trump abandona a cúpula do G7 e diz que retorno aos Estados Unidos se deve a motivo muito maior que a trégua. Comerciantes dificultam passagem de motos no Itaim Bibi em meio à onda de roubos. Isso agora falando em São Paulo. E a Prefeitura do Estado diz ter aplicado multas de R$3,2 mil. E ainda no Estado de São Paulo, bancada de Roraima destina R$52 milhões para a ONG investigada em Boa Vista. ONG é acusada pela Controladoria Geral da União de superfaturar lanches em convênio com o Ministério das Mulheres. Bens de presidente chegaram a ser bloqueados por TSE. E a entidade diz que as apurações da CGU fazem parte do processo natural do monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento da gestão de recursos públicos. Também nós temos um destaque para a economia. Selic estacionada ou vem aí a nova alta. Mercado chega dividido à reunião do Copom. Parte dos analistas destaca que a inflação de serviços segue em patamares elevados e justificaria nova alta dos juros. E outra parte aponta efeitos defasados na economia e que já é possível detectar efeitos na atividade. E sobre esportes, não é só no Brasil. Mais da metade dos 32 times do Mundial de Clubes tem parceria com bets, que são aquelas casas de apostas online. O torneio da FIFA, patrocinada pela grega Betano, tem 17 equipes apoiadas por essas casas de apostas. Cultura periférica, Trio Elétrico e William Bonner dão um tom no primeiro dia de Cannes. E sobre os premiados, Brasil ganha 20 leões, incluindo um Grand Prix no primeiro dia do Lions. Também temos aqui sobre concursos. A Polícia Federal, inscrições de concurso devem encerrar em breve.
Também nós temos aqui quais são as notícias mais acessadas pelo público. Para Trump, acabar com a guerra entre Israel e Irã, esta é a maneira mais inteligente de agir. Também temos aqui a segunda matéria mais lida, como realmente vivem os ultra ricos. A terceira notícia, como a geografia ajuda a explicar o conflito entre Irã e Israel. Já a quarta, Trump terá de escolher entre diplomacia e apoio a Israel, que envolverá Estados Unidos na guerra com o Irã. E a quinta notícia mais lida é: em meio à onda de roubos, comerciantes dificultam passagem de motos lá em São Paulo e posteriormente são multados pela prefeitura. Agora nós vamos acompanhar os destaques do site do jornal Folha de São Paulo. Nós temos aqui um destaque na política. Advogado diz que conversou com Cid sobre delação e envia diálogos ao Supremo Tribunal Federal. E o militar negou, anteriormente, ter falado sobre colaboração por meio de perfil da própria esposa. E mais uma vez, a Polícia Federal indicia Bolsonaro, Carlos e Ramagem no caso da chamada ABIN paralela. A investigação aponta que o ex-presidente e aliados usaram a estrutura da agência para monitorar adversários políticos, ministros do STF e também jornalistas. E no painel, a Agência de Águas de São Paulo cria protocolo para evitar nova crise hídrica. Iniciativa inédita, que também prevê consulta popular, foi adotada em razão do aumento dos eventos de escassez. E ainda na política, Nunes defende projeto aprovado na Assembleia que dá autonomia a prefeituras de proibir mototáxi. Texto depende da sanção do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Empresas defendem que essa medida é inconstitucional. E sobre as eleições do próximo ano, ministros do STF minimizam pressão de Flávio por indulto a Bolsonaro. Integrantes da corte avaliam que eventual perdão seria considerado inconstitucional por envolver crimes contra o Estado Democrático de Direito. E no cotidiano, Folha de São Paulo nos traz aqui o seguinte destaque: não importa se o cristão é de direita ou de esquerda para ele ir para o céu. Quem disse isso foi o apóstolo Estevão Hernandes. Para o idealizador da Marcha para Jesus, chapa ideal para 2026 seria Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro. E falando ainda do governador de São Paulo, nós temos aqui o próximo destaque, que também é sobre ele. Tarcísio de Freitas avança pelas bordas para 2026 e se equilibra para não melindrar Bolsonaro. Aliados veem avanço no trabalho do governador para obter apoio do ex-presidente para a disputa ao Planalto. Governador de Santa Catarina brinca com separação do Sul se o negócio não funcionar bem lá para cima. Jorginho Melo também citou correção recente de divisas entre o estado que governa e também Paraná. Joel Pinheiro da Fonseca escreve para o Folha: só um país pode trazer a paz ao Oriente Médio. Irã deve negociar, ainda que ceda muito, porque seu regime tem muito a perder com esse conflito contra Israel. Já no Correio Brasiliense, nós podemos observar que, mais uma vez, o destaque do site do segundo bloco de hoje é sobre a investigação da ABIN paralela. Bolsonaro e Ramagem são indiciados pela Polícia Federal em inquérito da ABIN paralela. Já no Oriente Médio, Israel diz que matou o principal comandante militar do Irã em um bombardeio noturno. E Israel associa fim da guerra com o Irã à morte
do Ayatollah Ali Khamenei. E brasileiros chegam à Arábia Saudita depois do susto da guerra. E sobre investigação, o Ministério Público pede investigação sobre conduta de policiais em ato de professores. Durante um protesto que aconteceu ontem, segunda-feira, dia 16 de junho, um grupo foi contido com spray de pimenta. E a Polícia Militar diz que houve tentativa de negociação. Já ainda falando sobre o Oriente Médio, o presidente Lula critica a guerra entre Israel e Irã e diz que me incomoda profundamente. Os países entraram no 5º dia de conflito hoje, nesta terça, com mais de 200 mortes. E diz o seguinte o texto desta matéria. O presidente Lula criticou a guerra entre Israel e Irã. Ao chegar no Canadá, ontem, segunda-feira, para participar de reunião da cúpula do G7, Lula disse que o conflito o incomoda profundamente. E abre aspas. No momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê dinheiro sendo gasto com conflito. Obviamente que me incomoda profundamente. Já o próximo destaque é sobre tráfico de drogas. Polícia Militar apreende meia tonelada de maconha em casa no sol nascente. E sobre provas, CAESB divulga locais de prova para concurso marcada para domingo. Já na Agência Brasil, inscrições para concurso da Polícia Federal terminam nesta terça-feira. Interessados devem se inscrever exclusivamente no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, a SEBRASP, que é a banca organizadora. DPU alerta sobre golpes usando o nome do órgão. Estelionatários usam telefonemas ou mensagens para cometer essas fraudes. E começa a segunda fase de pagamento especial no saque aniversário do FGTS. Já na editoria de esportes, também nós temos aqui o próximo destaque. Flamengo inicia Super Mundial de Clubes com vitória sobre o Esperance, que é da Tunísia. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o rubro-negro triunfa por 2-0. E lembrando também que o prazo para pagar a taxa do Enem 2025 é prorrogado até dia 27 de junho. Candidatos podem fazer o pagamento por boleto, Pix, crédito e também débito. E na área da política, na Agência Brasil, Câmara aprova urgência para suspender decreto do IOF. O texto não passará por comissões e irá direto para o plenário. E Câmara aumenta pena para crimes contra idosos. O texto segue para sanção. Deputados mantiveram alterações de senadores ao projeto de lei 4.626 de 2020. E na Justiça, Braga Neto pede acareação com CID na ação penal da trama golpista. Defesa do general aponta divergências em depoimentos dos militares. E sobre esportes, remo. Brasil fecha etapa de Varese da Copa do Mundo com 3 medalhas. E no Judiciário, o Bolsonaro pede ao Supremo Tribunal Federal anulação da delação de Mauro Cid. E a defesa alega que o ex-ajudante de ordens mentiu no seu interrogatório. E por último, sobre economia. O dólar fecha abaixo de R$ 5,50 pela primeira vez em 8 meses. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso país, neste segundo bloco de notícias. Eu já quero agradecer pela sua companhia até aqui e faço mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência.
Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima!